Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Estamos de volta. Eu sou o William Falcão. Estamos dando continuidade às entrevistas durante essa semana de FENAGRO, a 33ª edição. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, o deputado Eduardo Salles. Deputado, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, Lula. Boa tarde a todos que estão aqui participando desse momento, desse bate-papo. Acho que vai ser muito interessante a gente conversar sobre o agro, conversar sobre a Bahia. É muito bom agradecer aqui ao Jornal à Tarde por esse momento, a João, a Luciano, a todo esse grupo de comunicação que tem feito acontecer. E aqui na FENAGRO mostra algo assim fantástico. A gente ter essa FENAGRO retomada de um formato desse, com o nome forte da FENAGRO através do Jornal à Tarde, sem dúvida, fantástico. Parabéns a todos os gestores, parabéns por esse momento. Obrigado. Eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Lula Bonfim. Lula, boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa pelo canal do À Tarde Play. E boa tarde, é claro, ao deputado Eduardo Salles, que está aqui como convidado. Ele que foi escolhido por uma ligação íntima que ele tem, o seu mandato, né, com a pauta da agricultura, do agronegócio, com a pauta dessa produtividade rural, que é tão importante para a Bahia, não é, deputado? O deputado hoje é presidente da Comissão de Infraestrutura na ALBA, mas também foi secretário de Agricultura em gestões passadas. Eu queria que você falasse assim, sobre a importância da agricultura e da pecuária para a economia da Bahia, né? E como é que isso pode ser fomentado, potencializado para levar a Bahia a um maior desenvolvimento. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lula. Eu acho que esse assunto é um assunto fantástico. Primeiro porque eu vejo a Bahia como o maior celeiro, vamos dizer, o maior potencial como celeiro de produção de alimentos, talvez, do mundo. A Bahia ela é muito diversificada. Nós temos 56 milhões de hectares nessa Bahia e ela é muito diversificada. Nós temos na Bahia a produção de grãos, ao mesmo tempo nós temos a produção de algodão, de cacau, de café. Então a Bahia ela é diversificada. Nós temos vários microclimas e nós temos aí o maior rebanho caprino e ovino. Nós temos um dos maiores rebanhos bovinos. Então a Bahia ela é grandiosa quando se fala de agro. Então eu acho que esse tema é um tema importantíssimo quando se fala de desenvolvimento da Bahia. Nós temos a condição efetivamente de competitividade, nós temos as maiores produtividades do mundo em diversos dos itens aqui citados. Nós somos os exportadores, os maiores exportadores de diversos produtos, somos os maiores produtores de diversos desses itens do agro e, sem dúvida alguma, acho que a cada dia mais nós temos avançado para conquistar um espaço cada dia maior. Então, eu acho que essa questão agro na Bahia tem que ser prioritária. Nós temos que, quando falar em agro, nós pensarmos que o estado que tem maior potencial de desenvolvimento, e aí eu cito uma coisa rápida para vocês, a Bahia hoje tem em torno de 300 mil hectares irrigados, e nós temos um potencial dentro dos estudos já feitos que nós podemos chegar a 1 milhão de hectares irrigados. Então, quando a gente fala numa coisa dessa, nós estamos falando em alta produtividade, nós estamos falando em alta qualidade. Quando a gente está falando de um algodão produzido na Bahia, é um dos melhores algodões produzidos no mundo. Nós escolhemos o algodão na época seca e, com isso, nós temos um algodão com fibras de altíssima qualidade. Então, essa grandiosidade, nós temos aqui os cafés da Chapada Diamantina, o café de Piatã é considerado um dos melhores cafés do mundo em todos os concursos. Então a Bahia ela é grandiosa tanto na produtividade, na produção como um todo em termos de quantidade e também na qualidade. Então é destaque sem dúvida e esses microclimas permitem a gente ter essa condição de competitividade. Pronto. Deputado, ainda falando sobre a questão do agro, mas agora voltando para a questão da FENAGRO, né? A gente está aí na 33ª edição, como eu já falei aqui no início. Eu queria saber do senhor o que o senhor destaca como ponto fundamental da FENAGRO, né, para o agro, né? E em especial, a gente fala muito se fala do grande agricultor, do grande empresário, mas a gente vê aqui na feira os pequenos agricultores, né? Que eu acho que é o momento deles, né? O momento que eles se apresentam, é um momento que eles expõem os produtos, as mercadorias diversas, que muitas pessoas
Muita gente mora em Salvador, mas não tem a oportunidade de conhecer, não conhece a cultura. Então, qual a importância da FENAGRO para o setor do agro? Olha, eu acho que a coisa mais importante da FENAGRO é fazer com que o homem da cidade entenda o homem do campo. As crianças, a juventude hoje em dia que mora nas cidades, moram nas grandes cidades principalmente, ela não tem a noção efetiva do que acontece no campo. Então, uma criança dessa acha muitas vezes que o leite vem daquela caixinha Tetra Pak. Não imagina que na madrugada nós temos uma pessoa ali trabalhando desde do sol nascendo até o produto final, quando você chega à produção de um queijo, à produção de um produto lácteo qualquer. Então, tudo isso é muito importante que a criançada, que as famílias que transitam aqui, elas possam ter essa lembrança desse momento do que é o agro, da importância que é quando você chega para se alimentar de uma fruta, de um produto qualquer, e que você tenha a ideia, a noção de que aquilo ali vem de uma cadeia de tamanha importância. A gente vê muito hoje, eu sou agrônomo, e saí muito cedo para fazer agronomia em Viçosa, em Minas Gerais, fiz mestrado na parte de irrigação, retornei à Bahia, a minha terra, com um objetivo muito claro. Eu, quando 17 anos de idade, quando saí, a gente queria ver a Bahia, esse celeiro de produção de alimentos do mundo. E quando a gente vê hoje, a gente vê que isso se transformou. Então, essa FENAGRO, ela tem um objetivo de difusão de tecnologia, como você bem falou. Então, aqui nós temos as tecnologias de ponta sendo disseminadas. Nós temos a condição de que o pequeno produtor, até o artesão que vem para cá, ele tem a condição, produtor de mel, aquele pequeno agricultor de diversas regiões, está ali com o seu produto final, mostrando isso à população da grande cidade, vendendo efetivamente isso. Tem a questão da exposição desses animais, que são tratados o ano inteiro com o objetivo de chegar aqui e mostrar e disputar uma seleção que vai ali, com certeza, valorar mais ou menos aquele animal. Então, um animal que é premiado numa FENAGRO, o animal tem uma valorização muito grande ao longo dessa FENAGRO. Então, e essa difusão para a cidade. Então, eu acho que são vantagens que nós temos aqui. Então, eu acho que é realmente um momento diferenciado. Acho que quem está nos ouvindo, que ainda não teve a oportunidade de passar aqui na FENAGRO, importante que passe, que traga suas crianças e que faça entender o que é a força do campo. A gente não pode deixar que a juventude hoje só queira estar na cidade e que ache que a agricultura é aquela figura daquele Chico Bento que a gente muitas vezes via com a calça retalhada, com aquele chapéu de palha. Não, o agro hoje é tecnologia, o agro hoje, as pessoas do agro são muito bem, tem salários muito bons, a tecnologia, como volto a dizer, tem pessoas que trabalham com drone, até hoje um tratorista que trabalha numa máquina, trabalha na máquina às vezes muito mais caro do que qualquer carro de luxo que a gente vê aí. Uma colheitadeira, um trator daquele, chega a custar R$1 milhão. Então, a gente pegar e pensar que aquilo ali está na mão de uma pessoa que está, vamos dizer, pilotando um equipamento de alta tecnologia. Então, o agro, como diz, o agro é pop, o agro é tech, é tecnologia. Nós temos hoje as melhores produtividades do mundo aqui na Bahia e no Brasil. Então, essa FENAGRO permite essa sintonia e esse entendimento por parte da população. Eu quero pegar esse gancho que o senhor trouxe aqui agora para falar um pouquinho de economia e também do contexto socioeconômico da Bahia, né? O agronegócio é aproximadamente 30% do PIB do estado da Bahia. Ele gera 1/3 dos empregos do estado da Bahia, né? Isso é muito grande, isso é muito relevante. Ao mesmo tempo, a Bahia é marcada pela pobreza, pela desigualdade, né? E aí você tem o estado é o 26º estado hoje em renda, a Bahia, em média de renda, em renda per capita, né? Eu estava até vendo uma pesquisa recentemente agora, até trazendo algo de fora, né? Algo até lúdico. As torcidas mais pobres do país são
Flamengo, Vasco, Bahia e Sport. São torcidas concentradas no norte e nordeste do país. Isso indica não um valor especial, como às vezes esses clubes tentam vender, né? Ah, clube do povo, né? Isso indica apenas que eles são concentrados em locais pobres. Então, a minha pergunta é, como é que a gente pode potencializar o agro para, além dele gerar riqueza, ele também provocar uma distribuição dessa riqueza, para que a gente tenha menos pobreza, para que a gente tenha uma vida mais digna para mais pessoas? Como é que a gente pode chegar a esse contexto, que eu tenho certeza que é o que a gente busca, né? Como brasileiro, como baiano, a gente busca esse contexto de uma vida digna para todo mundo. Como é que a gente pode chegar nisso? Olha, eu sou um otimista. Primeiro, colocar, porque às vezes nós não valorizamos as nossas coisas, né? Então eu valorizo. Muitas vezes as pessoas são pessimistas, falam de política, de uma condição diferente. Eu acho que a Bahia, o nosso estado, como você aí citou, realmente uma renda per capita muito baixa, mas nós podemos ser a segunda locomotiva do nosso país. Eu não digo que a gente vai passar São Paulo, que realmente é uma coisa muito difícil, mas eu não tenho dúvida alguma que na próxima década a gente pode sim ser a segunda locomotiva. E por que eu digo isso? Uma coisa bem simples. Nós somos o terceiro em mineração do país, só perdemos para o Pará e para Minas Gerais. Nós temos um agro pujante, como aqui falamos, diversificado, com altas produtividades, com a competitividade muito grande. Nós temos um turismo com mais de 1.100 quilômetros de costa e que é fantástico, com todas as praias que imaginarmos, desde o extremo sul da Bahia até o litoral norte, passando por Chapada Diamantina, passando por um turismo cultural que não existe no Brasil, e falando de um povo baiano, da Bahia, que é a terra da cultura, que a turma estreia e não nasce, enfim. Então, nós temos tudo aí quando nós estamos falando de indústria. Nós estamos com indústrias hoje aqui, que as indústrias, como a BID aqui que chega, que estão falando em 20 mil empregos, nós estamos falando em uma indústria automobilística, nós estamos falando em uma indústria petroquímica que nós temos muito forte, o polo petroquímico, que apesar de ter decrescido ao longo desses anos, nós temos um polo petroquímico forte, nós temos uma condição da indústria química também na sequência muito grande, e temos o quê? Nós temos as potencialidades, a energia eólica e a energia solar, a fotovoltaica. Então nós somos os primeiros em energia fotovoltaica e o primeiro em energia eólica no Brasil. Então tudo isso faz um contexto que nós possamos avançar sim, Lula, nesse desenvolvimento que você está dizendo sustentável. Nós temos a condição efetiva de fazer a diferença, de transformar e fazer o equilíbrio social que tanto nós precisamos. E nós temos que ser otimistas, nós temos que dizer a nossos filhos, nossos netos, que sim, que não precisam ir para São Paulo, não precisam ir para outro estado, e que a gente tem condição efetiva de transformar esse estado. O que eu acho que falta para a gente alavancar tudo isso? Nós temos uma competitividade no setor agropecuário, nós falamos muito, nós temos uma competitividade muito grande da porteira para dentro. Então nós temos as maiores produtividades, nós temos competitividade mesmo, nós somos muito bons no que a gente produz no agro. Só que da porteira para fora, nós perdemos essa competitividade. Então o que a gente fala da porteira para fora? É que a gente não tem uma ferrovia que transporte esse produto produzido, esses grãos produzidos, esse algodão produzido no oeste da Bahia, até um porto nosso. Nossos portos têm competência, têm competitividade, têm tecnologia igual a todos os portos do mundo. Eu já visitei muitos e digo a vocês que nós não perdemos em nada. Mas só que o porto, quando você chega na Europa, em vários pontos do mundo, na Ásia, você tem uma ferrovia dentro do porto. E a ferrovia que traz traz os grãos, traz os equipamentos industriais diretamente até o porto para ser exportado via container, via navio graneleiro. Então nós temos a Baía de Todos os Santos, que é grandiosa. A natureza nos deu
uma das melhores baías do mundo, é a maior baía navegável durante o ano inteiro do mundo. Nós estamos falando de uma baía que tem um calado ideal, que tem uma condição de atracamento de navios maravilhoso, temos tudo aqui. Então, nós precisamos efetivamente, Lula, respondendo a sua pergunta, para fazer esse buquê do desenvolvimento, fazer a Bahia acontecer, nós precisamos de logística, nós precisamos ter ferrovias, hidrovias, rodovias, portos e aeroportos. Pegando esse gancho, eu queria saber se você acha que a FIOL ficando pronta, a Ponte Salvador-Itaparica ficando pronta nos próximos anos, quanto a Bahia tende a ganhar com isso? Quanto isso pode impactar positivamente na distribuição daquilo que a gente produz no agronegócio, na agropecuária da Bahia? Lula, a questão é que nós temos um projeto da FIOL, que nós tínhamos um projeto há 15 anos atrás, que era um projeto que estava para ser feito imediatamente. E nós tínhamos dinheiro em caixa, era aquele momento que o país nosso estava pujante, aquele boom econômico, e a gente simplesmente perdeu. O cavalo passou selado na frente da gente, a gente viu ele passar e a gente perdeu. Por quê? Disseram que nas cavernas a FIOL iria, algumas pessoas do meio ambiente disseram que ia atrapalhar as cavernas no oeste da Bahia, outros, o Porto Sul, que tinha um peixe ali que ia atrapalhar, enfim. Nós precisamos entender a importância e fazer entender a importância que nós temos que ter a sustentabilidade ambiental, mas sem um item que você falou, sem a sustentabilidade social, nós não vamos para lugar nenhum. Não adianta a gente querer preservar a mata, dizer que a gente não vai deixar e a gente passar numa estrada ali e ver uma pessoa pobre, faminta muitas vezes, vendendo um papagaio, vendendo um mico, e a gente querer ir lá e prender aquela pessoa. Prostituindo filho para poder sobreviver. A pobreza do Brasil é isso. E nós acharmos que nós vamos prender aquela pessoa que está ali comercializando um animal e que aquilo vai resolver. Não vai resolver. Nós precisamos dar emprego, nós precisamos dar condição de qualidade de vida para a população. Então tudo isso ele vai vir com o desenvolvimento, com a competitividade. O mundo hoje é competitividade, é quem é mais forte no comércio internacional, e nós temos a possibilidade de sermos um dos melhores. A Bahia tem esse potencial. Volto a dizer a você, na mineração, nós estamos falando do agro, estamos falando de final, mas a mineração, nós temos aqui Minas que estão aí, o terceiro maior em mineração, mas nós temos minas que estão ali à flor do solo para produzir, para ter uma condição efetiva. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem no nosso estado da Bahia para dar essa sustentabilidade social que você está dizendo. E então nós temos que ser otimistas, nós não podemos ficar lutando contra, dizendo esse governo isso, o outro. Eu, como tenho uma tranquilidade que o meu partido é um partido que identifica dentro da esquerda coisas boas que a esquerda faz e identifica dentro da direita coisas boas que a direita faz, a gente tem que fazer isso, a gente tem que parar com essa polarização do nosso país, de que tem que ser uma coisa, tem que ser outra. Não tem que ser não, tem que ser uma coisa que seja sensata e que nós precisamos. Então eu sou contra qualquer tipo de xiita, seja um xiita ambiental, seja um xiita que quer acabar com o meio ambiente, entendeu? Nós não podemos, nós temos que ter sustentabilidade com desenvolvimento, com a condição de avançarmos socialmente para que a população não passe fome, para que a população tenha a condição de dignidade. E a gente só vai ter isso com o emprego, com a condição da gente fazer a competitividade nossa acontecer. No agro, na mineração, no turismo, em qualquer canto, nós precisamos disso. Ô, deputado, mais ou menos é um complemento da pergunta de Lula, uma pergunta muito, muito pertinente e importante. O senhor falou sobre o país ter, né, entre aspas, ter passado a oportunidade. Né, e a gente estava conversando aqui anteriormente. O senhor não acredita que o Brasil, a essa altura do campeonato, o século XXI foi um início muito promissor, né, para o Brasil, na política, em todas as áreas? O senhor não acredita que... na verdade, não é o que o senhor acredita. Aqui o senhor acredita que o país não conseguiu continuar essa evolução que o senhor tanto fala, e chegando especificamente, claro, aqui na Bahia.
Olha, eu acho que naquele momento do boom econômico, nós tínhamos tudo também para trazer a competitividade, a fazer portos de última geração, aeroportos, rodovias. Era para transformar o nosso país numa Europa, nos Estados Unidos, em termos logísticos, em termos de desenvolvimento. Nós tínhamos também um outro problema que eles já não tinham, que era um problema social de uma desigualdade muito grande. Então, naquela altura, o governo ele usou aquele momento do boom muito para poder fazer essa transformação desse equilíbrio social. Então, esse equilíbrio social foi feito. Eu acho que a Bolsa Família, por exemplo, era uma necessidade naquela altura. Acho que hoje, inclusive, nós temos que repensar o modelo. Acho que é importante, porque é importante que vocês saibam que hoje está faltando mão de obra no estado da Bahia. Na zona rural, por exemplo, nós estamos aqui falando de agro, está faltando gente para colher café, está faltando gente para colher fruta, está faltando pedreiro, está faltando marceneiro. Então, você pensar, se você for na Chapada Diamantina, você tem 100% de empregabilidade. Você não tem uma pessoa para fazer uma diária. Você tem você for em diversas regiões aqui, você não tem o desemprego efetivamente. Então, nós temos que ter, na minha visão, uma condição de deixar as coisas acontecerem, mas a gente tem que ter um equilíbrio também das coisas. Nós temos que capacitar cada dia mais nossos profissionais, nós temos que fazer com que a tecnologia de ponta chegue no agro principalmente, nós temos que fazer com que as pesquisas não cheguem só para o grande, que o pequeno produtor, nós temos 700 mil agricultores familiares na Bahia, é o maior número de agricultores familiares do país. Nós precisamos fazer essa tecnologia de ponta que chega para o grande produtor do oeste da Bahia, ele também chega lá na ponta. Então, eu acho que são coisas que, esses equilíbrios, essas coisas que vão transformar, que vão fazer essa mola propulsora que você está colocando a acontecerem. São um conjunto de coisas que eu acho. Nós vamos ter que todo mundo trabalhar esse conjunto de coisas para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. Pode seguir, não, por favor. Tranquilo. Não, eu acompanho o trabalho de Eduardo Salles há alguns anos, né? Eu cobri a Alba durante um período bom da minha carreira como jornalista, e ele falou aqui que ele não gosta de xiitas, não gosta de extremismos, e eu posso comprovar isso. Ele é um cara que busca sempre o consenso, o diálogo. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu no ano passado. No ano passado, durante o mês de abril, o MST fez diversas invasões em propriedades privadas no interior da Bahia, né? Uma série de protestos que o MST fez no interior do estado e em outros estados também. E isso indignou bastante a classe dos produtores rurais, né? E eu lembro que diversos deputados ligados ao agro fizeram coro a isso, né? A indignação, queriam grande punição, apoiar ações firmes, né? Apoiar revoltas armadas, não sei o que e tal. E aí Eduardo Salles propôs uma solução negociada. Pacífica. A criação de um conselho, né, para que os produtores rurais dialogassem com os movimentos sociais de terra para que chegasse a consensos. Né? E eu lembro disso, eu entrevistei ele sobre isso. Quando acabou a entrevista, eu elogiei a atitude dele, porque eu acredito também nisso. E eu até vou... E fui vaiado, Lula. Lembro, eu assisti ao vivo. Contar pra você, porque a turma diz, Eduardo é o cara do agro, Eduardo é o defensor do agro. E a turma olhava para mim, o auditório lotado, né, todo mundo lá, e aí eu olhava para mim, 300 pessoas, e todo mundo dos meus colegas deputados sentava o couro, né? E aí, quando eu comecei a falar, eu disse, olha, gente, eu gostaria muito de ser aplaudido como meus colegas, mas eu sinto muito dizer a vocês, eu sou um defensor da propriedade privada, eu sou contra as invasões de terra, então já pontuei logo, mas eu não posso aqui ser irresponsável de dizer que os movimentos aí para retirar, fazer justiça com as próprias mãos, né? Que isso vai dar em alguma coisa. E eu citei, vocês juntaram, fizeram isso em tal lugar, o último que vocês avisaram que saíram, quase haveria um conflito.
E eu disse, vai Imagina acontecer, um banho vai de morrer sangue. gente, Sim. vai ter coisa aí. Então, o que é que eu quero? Gente, vamos sentar. Eu sei que vocês não querem sentar. E não é só a MST. Eu que fui secretário durante 6 anos, eu sentei na mesa com todo mundo. E garanto a você que naquela época teve invasão de índio lá no Itapetinga, nós conseguimos tirar sem nada, sem nenhuma arma, sem nenhum problema. E as invasões aconteciam e nós íamos para cima e conseguimos resolver na base da negociação da coisa toda. Resultado, eu avisei isso e logo depois, sem desejar nada disso, aí resultado, a turma ficou indignada que eu era a pessoa do agro e que estava defendendo que sentasse com movimentos. Que eu disse, ó, não é só MST, são 20 e tantos movimentos de terra, não adianta, a gente tem que entender, criar um conselho, discutir, e eu sou a favor da propriedade privada, sou contra a invasão, mas eu acho que não adianta a gente violência. Querer um matar o outro, que não vai resolver. Resultado, logo depois, infelizmente, tivemos um conflito armado em Itapetinga e morreram, houve um conflito, o índio morreu lá e resultado, as pessoas estão presas, jovens, filhos de fazendeiros, estão presos hoje. E casos como outros já aconteceram aqui. Tem um filho de fazendeiro que está preso há 20 anos. Então, o que adianta um jovem de 20 e poucos anos ir lá perder a vida, perde a vida o cara lá e perde a vida quem matou. Então, perdem a vida os dois. O que eu prego é o quê? Sou contra a invasão. Nós vamos até as últimas consequências, porque se o governo... Sou a favor da reforma agrária. Aí você disser, pô, Eduardo, eu sou a favor da reforma agrária. Beleza, só que o governo compre a terra. É o que eu digo todo dia, digo a Valmir Assunção, que é deputado federal, digo, Valmir, beleza, a gente tem terra para vender no extremo sul. Onde é que os movimentos querem terra? No extremo sul, no sul, na Chapada. Tem fazendeiros que querem vender suas terras. Compre a terra dos fazendeiros e faça a reforma agrária na terra que é comprada, mas não precisa de invasão. Então, eu sou Lula, você lembrou um tempo, eu sou uma pessoa que eu acho que a conversa é importante. O radicalismo não é importante. Esse país nosso não pode virar o país do radicalismo. Então eu vou continuar, se tiver que ser vaiado de novo pelo meu setor, pelo setor que eu amo, que eu defendo, que eu luto e vou defender sempre. Agora mesmo estou defendendo a aviação agrícola. Tem uns projetos de uns deputados, colegas, que querem proibir a aviação agrícola no estado da Bahia. Uma coisa louca. Se proibir a aviação agrícola, nós não vamos ter mais produção de milho, de soja, de algodão, de banana, que hoje é feita, e diversos outros produtos, inclusive hoje pulverizações com drone, que é uma coisa muito mais, e é muito melhor para a saúde. Você já imaginou aquela pulverização costal que fazia antigamente ali, e que o trabalhador seria péssimo. Trabalhador ali direto, você com aviação agrícola, você tem uma proteção maior. Se tem algum vazamento de alguma coisa, rapaz, é lei, bote a coisa dentro do negócio, mas não fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Importante. Mas a gente não pode, eu volto a dizer, aí cair no radicalismo é muito ruim. Então eu vou se dificultar a produção não é bom para ninguém, né? Ninguém. Todo mundo sai perdendo. Para ninguém. E eu vou continuar defendendo o agro, é a minha vida, independente, não é voto, não é nada, é a minha vida. Vou continuar defendendo o agro na Assembleia, em todos os momentos. Fui presidente da Comissão de Agricultura, sou membro da Comissão de Agricultura também, além de ser presidente da Comissão de Infraestrutura, e tudo que tiver de bandeira do agro, eu estou para defender. Agora, não vou cair no radicalismo, como você viu lá, eu não vou aceitar que amigos, todo mundo que estava ali, que me vaiou, amigos que eu conheço de uma vida, mas não concordam com o meu posicionamento de dizer eu sou contra a invasão de terra, eu sou a favor da propriedade privada, mas eu não concordo com a gente fazer movimento de ter que juntar para ir lá defender. Quem tem que fazer isso é a justiça. Se a justiça está fazendo errada, nós tínhamos, o que a minha proposta é criar um conselho com a presença do governo, para o governo entender, olha velho, está invadindo a propriedade privada, o cara está produzindo, não cabe isso, o governo, a justiça, o Ministério Público, aí tem que convencer. Não adianta a gente ir para briga, para um dar o tiro no outro, e isso não vai resolver o problema. Todo mundo agora, perde. Se está errado, se a justiça não está corrente, está dando um lado ou outro, vamos brigar, vamos espernear. A gente tem o direito de fazer isso. Temos sim de ir para frente do Tribunal de Justiça, para frente do Ministério Público, para frente do governo, como o movimento social faz. Os agricultores têm todo o direito de ir para lá e reclamar com o governador. Governador, nós queremos que as invasões cessem. Enfim, essas coisas eu acho que
é o radicalismo que você falou. Não pode ter nem de um lado nem do outro. Os xiitas do meio ambiente de proteção e os xiitas que que querem depredar o meio ambiente. A sustentabilidade é a palavra. Sustentabilidade, desenvolvimento com sustentabilidade. Aí, quando a gente está falando de terra, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de tudo que acabar interligando, né? Interligando. Você falou que isso foi em abril do ano passado. Pronto, abril de 2023. Eu estou perguntando isso porque é importante destacar que em abril de 2023 a gente já vive um extremismo, uma polarização muito grande na nossa política. Então, isso é fazer política, é o diálogo, é a conversa. Então, assim, eu não estava presente, mas como o Lula falou e o deputado aqui contou também, é importante esse diálogo, é importante essa conversa, porque o extremismo ele acaba não levando a lugar nenhum, né? E se ele levar para algum lugar, não é um lugar bom. Um lugar bom, né? Mas, deputado, eu quero entrar em outro tema com o senhor, saindo um pouco do agro, mas um tema que o senhor também se destaca muito, né? Que é sobre a Via Bahia. A gente está aí em processo de que a Via Bahia, né, vai deixar, né, já deixou de ter a concessão na BR-304, na BR-116, e eu queria saber do senhor como é que o senhor tem acompanhado essa situação e o que o senhor acredita, né, o senhor propõe que pode ser feito para que melhorar, porque assim, a Via Bahia, ela era recordista de reclamação, né, conheço muitas pessoas, o senhor também conhece, o Lula conhece, o pessoal da produção que está aqui, eu acredito. Muitos que já morreram, que tiveram amigos que morreram, exatamente, né? Reclamam da Via Bahia, né, que era a péssima qualidade, cobrava o pedágio caro e não entregava qualidade, porque se você cobra caro e entrega qualidade, as pessoas em algum momento podem reclamar, mas vão reconhecer que ali tem qualidade. E não era o que acontecia, tanto que o governo federal entrou em ação, através do ministro Rui Costa, para poder retirar. Então, o que é que o senhor acha que pode ser feito para que, de fato, resolva esse problema, né? E o baiano em si, ele tenha como solução nesse tema. Deixa eu complementar, por favor. Com a saída da Via Bahia, se sair agora no final do ano, quem é que assume a gestão das BRs, a 324 e a 116? Porque isso deve ser uma preocupação, né? Preocupação. Pronto. Respondendo a vocês, na verdade nós temos anos de luta muito grande. A Comissão de Infraestrutura, eu acho que foi aguerrida e não todos os deputados, eu acho, da Assembleia Legislativa. Nós brigamos muito para esse momento acontecer, se Deus quiser, esse momento que vai acontecer ainda, sim, a partir do dia 31 de dezembro, isso, ou algum mês ainda para frente, ou o que seja. Mas, primeiro, a briga foi muito grande, por quê? Porque era uma empresa que tinha uma concessão e durante 15 anos de concessão ela não cumpriu sequer uma vírgula desse contrato. Então ela não fazia a manutenção básica, mas ela não fazia inclusive nenhum investimento do que estava previsto. Nós éramos para ter dos 680 quilômetros de rodovia que era concessionado à Via Bahia, ela já era para ter cerca de 400 quilômetros de duplicação. Nós já éramos para ter a terceira pista Salvador-Feira de Santana. E ela não cumpriu nada, simplesmente ela entrou na justiça, ganhava todas na justiça e foi protelando. Então nós, deputados, entramos numa guerra, numa verdadeira guerra com a Via, sim, Bahia, e chegamos a sermos proibidos de ir à Via Bahia. Nós fizemos uma manifestação e a juíza proibiu os deputados de fazer uma manifestação pacífica. Nós tínhamos 30 deputados, íamos de ônibus levando a imprensa e tudo mais no pedágio para fazer uma manifestação pacífica, sem interromper o trânsito, sem nada. Eles conseguiram eliminar o oficial de justiça no meu gabinete, proibindo, mandando uma força policial para lá. Olha, imagina, nós que somos os representantes legítimos do povo e a gente ser cerceado do poder de defender o povo. Então, foi uma briga muito grande, batalhas, discussões muito pesadas, inclusive com o próprio presidente. Trouxemos o embaixador da canadense, que a empresa é uma empresa canadense, um dos maiores fundos canadenses, e conseguimos, nessa briga toda, fazer com que eles entendessem que também aqui não era o lugar deles. Então, num acordo que o TCU ainda não homologou. Então, sim, é importante dizer a vocês, o TCU ainda não homologou porque tem alguns pontos aí. Tem um ponto da indenização que eles têm que ter. Burocráticos, a gente pode dizer. E tem a questão que foi o que vocês perguntaram. A partir do dia 31, quem é que vai fazer a gestão? Entenda bem, na questão das obras, das estradas, já existe um movimento do Ministério dos Transportes, com o DINIT, de fazer uma licitação emergencial e a gente ter aí obras
falam entre 400 e 500 milhões de reais de recuperação completa da BR-324 e parte da BR-116. Então, isso já existe. Mas o outro assunto, que é o quê? São os serviços que são hoje prestados pela Via Bahia. Então, vamos dizer que dia 31 de dezembro a gente levanta as cancelas, não paga mais pedágio, mas nós não temos aqueles serviços básicos que são aqueles serviços da ambulância, do guincho, do monitoramento, da iluminação, das praças de pedágio, como é que vão estar lá. Então, esses serviços é a preocupação nossa. E nós aprovamos na comissão essa semana um ofício ao governador Jerônimo, pedindo a ele que tão logo ele tenha o resultado dessa reunião que ele está tendo com o TCU, porque o governador está preocupado também com essa situação. Então, porque dia 1º de janeiro, depois do Réveillon, simplesmente não tem mais ninguém. Faz uma varinha de condão, tim, e acabou, e a gente levanta a praça de pedágio, não paga mais pedágio, mas não tem quem faça o serviço. Então vai dizer que uma carreta fique, como ficou há pouco tempo, atravessada na BR-324. Quem é que vai tirar? Então nós precisamos ter mais ambulâncias, os municípios que vão dar ambulância se tiver um acidente naquele. Então essas coisas estão sendo trabalhadas. E nós pedimos ao governador, aprovamos na Comissão de Infraestrutura, que eu sou presidente, que o governador, tão logo ele tenha um retorno do TCU e do Ministério dos Transportes, que ele nos convide, nós deputados, que temos batalhado esse tempo todo e que ficamos muito felizes com a quebra da concessão da Via Bahia, que nos diga o que é que vai ser. Porque pode ter a possibilidade de dizer, vamos jogar um pouquinho mais para frente até que a gente faça uma licitação de serviços. Porque isso é inédito no Brasil. Não existe no Brasil nenhum caso como esse, que foi quebrado o contrato de uma concessão dessa e que os serviços estão soltos, sem ter ninguém para fazer. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal me falou anteontem, Eduardo, a Via Bahia é ruim, mas ela faz 5 mil atendimentos por mês ali na rodovia, que são guinchos, são questões de ambulância. Então, quem é que vai fazer esses 5 mil atendimentos? Então, essa a preocupação nossa, é esse o objetivo, já falamos isso, mandamos ao governador, e o governador disse sim, tão logo eu tenha algum panorama disso, a gente vai ver. E aí eu acho que talvez até, não sou daquele tipo radical, eu queria que ela fosse embora, e graças a Deus ela vai embora. Mas se for dia 31 de dezembro, se for 31 de janeiro, se for 28 de fevereiro, contanto que a gente tenha o serviço à população, tem a solução, tem a solução, porque não adianta a gente chegar e não ter uma solução e a população ficar cobrando. Volto a dizer, a questão do asfalto, do caos que nós vivemos, se Deus quiser, nós já temos um caminho e nós vamos poder aí ter essa condição de nos próximos meses a gente já ter uma licitação feita e as obras começando. Pelo menos é isso que nós ouvimos. E agora vamos ver efetivamente como é que vai ser o desenrolar dessa questão dos serviços. Eu tenho um outro assunto também para o senhor responder como presidente da Comissão de Infraestrutura, que eu sei que vocês estão acompanhando, que é o caso do serviço de fornecimento de energia elétrica no estado da Bahia, né? É um serviço que é uma concessão federal para a Neoenergia, né? Engenharia Coelba, só que esse contrato está próximo de terminar. E não se tem uma resposta ainda se vai haver uma renovação ou não, né? Parece que tem até o dia 31 de dezembro para tomar uma decisão em relação a isso, mas não se tem isso definido. Eu apurei e conversei com o pessoal do governo do estado e a intenção é levar para o governo federal a possibilidade de fazer na Bahia o que existe em São Paulo, né, que é você conceder para empresas diferentes em regiões diferentes do estado. Né? É algo que se está pensando, que se está analisando. Em São Paulo é assim, na região metropolitana sei lá, a Enel. Né? No oeste de São Paulo Neoenergia, são cinco. Como é que você avalia essa possibilidade de cada região do estado ter uma concessionária, né? E como é que também o senhor avalia hoje o serviço prestado pela Coelba no estado da Bahia? Pronto. Primeiro, eu queria dizer que já que a gente está falando de duas concessões, a gente está falando de Via Bahia e falar de Neoenergia Coelba, eu queria separar um pouquinho o joio do trigo. Na verdade, com a Via Bahia, nós tentamos conversar, tentamos que eles fizessem as coisas, não foi feito nada. Eles deram uma banana para a gente e nada
fizeram em relação ao que era o pleito nosso. A Coelba Neoenergia, ela tem uma concessão de 30 anos, com 27 anos efetivamente, que já temos ele já tem essa concessão há 27 anos e que também fez muito pouco. Não é que não fez nada, mas ela fez muito pouco ao longo desses 27 anos. E nós peitamos, brigamos também. A Comissão de Infraestrutura, só para dizer a vocês, o primeiro presidente da Coelba que foi lá, a gente questionou, colocou, 2 meses depois ele já não era mais o presidente da Coelba. Entrou uma nova diretoria e nós aí criamos um ambiente efetivo de conversa, de troca. Então, esse ambiente nos fez permitir, na nossa briga, mostrar que a Coelba estava errada e a Coelba, imediatamente, essa nova direção, foi ao seu conselho e conseguiu uns recursos e nós pedimos para fazer um cronograma físico-financeiro, eles fizeram, apresentaram a gente e tem apresentado. Então, eles previram um novo investimento de 13,3 bilhões. 13,3 bilhões em novos investimentos no estado da Bahia. Ela não tinha feito nada nos 27 anos, então ela tem um preço muito alto a pagar. E aqui eu não quero dizer de forma alguma, nós continuamos tendo aparelhos queimados, eu mesmo tive na semana passada, nós continuamos tendo um caos de energia em diversos municípios da Bahia, nós temos uma falta de desenvolvimento graças à falta desses investimentos no oeste da Bahia, em diversas regiões, que não podem ter uma indústria, não podem gerar emprego, porque não tem, esses investimentos não foram feitos, mas aqui separar um pouco. Então, eles, pelo menos, estão tendo conversa conosco, estão tendo um ambiente, estão indo para as audiências públicas, estão lá. Então, ontem foi feito um relatório pela uma subcomissão que nós criamos dentro da comissão, que é presidida, essa subcomissão, pelo deputado Robson Almeida, e o deputado Robson, no relatório dele, recomenda a não renovação do contrato. Mas é importante citar, tudo bem, é importante dizer que nós temos problemas, que nós continuamos com problema, e chorar, espernear e fazer, porque nós defendemos a população que está lá na ponta, mas é diferente da Via Bahia. Então a Coelba veio para a conversa, a Coelba tem participado das audiências públicas conosco, a Coelba tem discutido, tem chamado a comissão, os deputados, a discutir esse grave problema. Agora, o problema é muito grave, e é como você falou, Lula, nós temos aí um monopólio privado no estado da Bahia como um todo, e é um monopólio privado de uma só empresa. Só para esclarecer para vocês, eles agora, em agosto, pelo que reza o contrato era muito leniente da Agência Nacional de Energia Elétrica com a empresa de energia, com as empresas de energia como um todo. Como que eu digo que era tranquilo? Porque os índices de cobrança deles, de interrupção de energia, de tempo de interrupção, tudo isso é muito baixo. Então, eles conseguem cumprir com muita facilidade uns índices que são muito baixos. Não são índices comparáveis com o mundo inteiro. Eles são índices que foram tabelados há 30 anos atrás e que aquele contrato de concessão foi feito há 30 anos atrás. E dizia o contrato que, se eles cumprissem aqueles índices, que eles podiam ter, sim, uma renovação automática por mais 30 anos. Então, a Coelba, agora no mês de agosto, que prevê no contrato, que 3 anos antes ela peça a renovação automática, e até o dia 2 de dezembro nós estamos fazendo essas discussões aí para poder colocar. Então, é importante que a gente entenda que esse trabalho é um trabalho que é a ANEEL que vai fazer, mas que nós estamos aqui pontuando, discutindo, e vamos continuar discutindo e batalhando. Temos 2 leis para serem aprovadas, que fizemos em conjunto com a Coelba, que é uma lei das serpentinas, que fez aquele apagão, serpentinas eletrônicas, que fez aquele apagão lá no Carnaval, não sei se você lembra, que apagaram tudo. Uhum. E temos uma outra lei, que é a lei que permite as podas das árvores, para que essas árvores em qualquer ventania não caiam e não prejudiquem. Então nós estamos em sintonia, nós estamos buscando cobrar cada dia mais da Coelba Neoenergia para que ela cumpra, que faça com que essa sua qualidade da energia elétrica chegue na ponta e a população tenha dias melhores. Mas, volto a dizer, ela tem, vamos dizer, pelo menos conversado, tem são situações diferentes. Exatamente, são situações diferentes, ela e a Via Bahia. Bem explicado. Lula, você percebeu que o tempo hoje passou rápido, né? Entrevista boa é assim, você pisca
E o horário passa. Que pena, né? viu? A gente ficaria aqui uma tarde inteira. Com certeza. Tem muita coisa para falar. Da nossa querida Bahia, de Mas, tudo. É Não, fantástico. E vocês dois são provocadores de primeira, porque vocês realmente tocam em pontos que eu tenho certeza que a pessoa que está lá assistindo no YouTube, que está ouvindo essa entrevista, sem dúvida vai estar interessada, porque são pontos importantes para a vida, para o dia a dia dessa população, né? É importante. É exatamente a intenção da entrevista, é exatamente chegar em pontos que a população sinta representada, né? Ela ouça, ela assista a entrevista e diga, não, isso aqui me interessa. Essa pergunta aqui, ela é importante. Então, mas é isso, né? Entrevista boa, passa rápido, deputado. Eu queria primeiramente, né, agradecer o senhor novamente por aceitar o convite, desculpa, né, por ter explicado aqui diversos pontos importantes, né, a visão do senhor, falou do agro, falou da Via Bahia, falou da neoenergia, falou de desenvolvimento econômico, né, mostrou aqui um ponto importante sobre essa polarização na política. Então, assim, eu queria agradecer o senhor pelo convite, por essa entrevista aqui, né. Obrigado, deputado. Espero que a gente possa trocar mais ideias em breve para a gente colocar mais notícias para a população baiana no Grupo à Tarde. Exatamente. Eu que agradeço demais a vocês. Queria aqui, em nome do presidente, diretor-geral, né, que chama do Jornal à Tarde, do Grupo de Comunicações à Tarde, não estou falando nem do jornal, estou falando do Grupo de Comunicações, agradecer a João, agradecer a Luciano e, em nome deles, a toda a equipe, a vocês, por estarmos aqui nesse momento, um momento diferenciado. Volto a parabenizar também pela FENAGRO, por esse evento que hoje só acontece graças ao governo, mas graças ao Jornal à Tarde e à COBA, que se juntaram aí para poder fazer acontecer. Então, parabéns a vocês que fazem parte dessa história da retomada dessa que é uma das melhores eventos agropecuários do país. E é isso. E para você que está nos assistindo, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal do À Tarde Play. Você que está assistindo agora pelo site do Portal à Tarde ou pelo site do Portal Massa, a gente vai repercutir essa entrevista nos nossos portais, nas redes sociais também. E eu já convido você para a nossa próxima programação. A gente vai trazer o boletim, o giro do dia de tudo o que aconteceu nesta quarta-feira de FENAGRO e trazer também um spoiler, né, do que vai acontecer amanhã. FENAGRO vai até o próximo domingo, né, tem muita coisa boa, tem muita feira, tem muito evento, vocês vão ver aí durante o dia, muito conteúdo bacana. Dá para trazer a família, filho, neto, sobrinho, amigo, dá para trazer geral para cá. Geral, eu tinha dito que, deputado, eu particularmente nunca tinha vindo. Então essa foi a minha primeira vez e vim trabalhando. E é um evento que eu já quero trazer, eu tenho um filho de 6 anos e já vou trazer ele, né, no sábado, né, que gosta muito de animais e tá empolgado, né? Meu pai é do interior, meu pai mora no interior, então ele gosta muito desse contato com os animais. Então, assim, é um evento família, né? Para você que está aí nos assistindo, que eu posso dizer isso. Então, venha nos acompanhar, venha prestigiar a FENAGRO, é um evento muito importante. Quem está assistindo, não é isso, não vai se arrepender, né? Não vai de jeito nenhum. Eu, particularmente, também fiquei surpreso, porque eu gostei bastante. Sim, assim, todo dia, acabou aqui, eu desço, vou rodar a feira, ver coisa nova, e sempre tem coisa nova para ver. E assim, muitas crianças, sabe? Muitas. E as crianças amando muitas crianças. A feira. Eu, particularmente, no meu imaginário, William, nem havia uma variedade tão grande de raças de bodes. Sim. E eu descobri aqui que tem uma infinidade de raças e cada uma é ideal para um tipo de produção. E, enfim, coisas que a gente descobre aqui. Não, é na muito FENAGRO. Bacana. Eu passei agora, só pra gente, já vai terminar mesmo, mas eu passei ali, antes de começar a entrevista, no estande da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e muitos alunos da rede estadual, né, dizendo assim que muitas vezes não podem ter o contato, e tendo ali o contato com um óculos 3D, tendo acesso a um videogame, a diversas coisas. Você vai no estande da Secretaria de Educação também fazendo ações. Então, é muito importante. Se você não veio ainda, não deixe de conhecer, nós temos até o próximo domingo. Então, daqui a pouco a gente volta às 17, daqui uns 20 minutos, né? A gente vai voltar aí com o nosso, para finalizar o nosso dia de notícias. Um abraço e até a próxima.